Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyatah Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Portanto, a figura do Guru é uma figura importante. E se nós formos a ver nas nossas vidas, essa figura que ensina, que nos guia, sempre esteve presente. Não é? O nosso primeiro professor, ou a nossa primeira professora, foi a mãe, com quem nós aprendemos muita coisa. Inclusive a apertar os atacadores, que é uma coisa tão simples, mas que em crianças nós não sabíamos, era uma confusão, não é? Depois o pai, não é? O pai também é o professor. Na escola tivemos todos os nossos professores. E se nós formos a ver, não é? A vida toda é uma mestra. Se a nossa disposição interna for de aluno, então o mundo é um autêntico professor e a vida é uma escola, é ou não é? Então, quando existe essa disposição interna, então há a valorização da figura do professor, não é? E o professor, essa posição, ela ganha um certo relevo, ganha uma certa importância, não é? E no nosso contexto espiritual, que é o contexto do yoga, o professor realmente, como eu dizia, é aquela figura que vai remover os impedimentos para ser feliz, que todos temos. Então vai remover. E o principal impedimento é a ignorância. Tá? A ignorância de quem eu sou. E nós iremos aprofundar esse tópico no módulo Introdução ao Vedanta, dentro dos quais há um tópico que é o problema fundamental do ser humano, que é universal, e a solução. Como resolver esse problema fundamental do ser humano, que é a ignorância de si mesmo. Tá? Então, quando chegarmos a essa aula, vamos aprofundar, não é, isso. Então, o professor é essa figura que remove a ignorância. Tá? E aqui existe, muitas das vezes, um preconceito baseado no estereótipo do professor. Não é? Como é que é o guru? Então a pessoa imagina alguém com barba grande, branca, cabelo comprido, não é? Preferência indiano, mais velho, com uma voz calma, sereno, que abre os olhos e irradia o mundo inteiro e toda a gente fica absorvida por aquele amor compassivo que transborda através do olhar e que inunda o público inteiro. Então todo o estádio fica assim. Não, são ideias românticas do guru, não é? Então uma coisa que tem que entender é: o professor é um ser humano. Tem que ficar muito claro isto para vocês. É um ser humano. E tem as suas falhas cotidianas, como ser humano que é. Então, essa ideia de endeusamento cego do guru tem que cair por terra. No momento em que eu entendo que aquele ser humano que ali está, que está a desempenhar naquele preciso momento a função de professor, nesse momento, então, eu consigo me relacionar com o ser humano e não com a ideia pré-concebida, romantizada, estereotipada que existe sobre o guru. Estão a ver? Alguns de vocês já leram um livro, A Autobiografia de um Yogi, não é? Se não leram, podem ler. Mas página sim, página não, tem um milagre. Então as pessoas acham que um guru é alguém que faz milagres. É o corolário depois de ler esse livro. Não, o guru tem que fazer milagres. Eu tenho que estar na presença do guru e com o toque milagroso dele vai despertar em mim uma energia da Kundalini, etc, etc. E todos os meus problemas de vida vão ficar resolvidos, incluindo a diabetes. Não é assim que funciona, estão a ver? É verdade, as pessoas pensam nisso. Que o guru é um curandeiro, que o guru faz milagres. É uma ideia absurda. O guru é um ser humano, tem cólicas.
dói-lhe a coluna, tem que lavar os dentes, obviamente vai à casa de banho, tem as suas preferências, pode ser casado ou não, pode ter filhos ou não, pode ser monge ou não, viver uma vida na sociedade, como família, com família, pode conduzir um carro, pode não conduzir um carro, pode andar de bicicleta, na Índia é comum eles andarem de bicicleta. Então não há uma imagem estereotipada do guru que nós tínhamos que trazer para a nossa análise de o que é o guru autêntico, que hoje é outro problema, não é? Quem é o verdadeiro guru? Não é? Para descobrir quem é o verdadeiro guru, a pessoa tem que sentar-se com ele, dar um voto de confiança e estudar yoga, e estudar Vedanta com essa pessoa. E ver se a vida dessa pessoa se coaduna e condiz, está de acordo com o que ele ensina. Contrastantemente com um médico pneumologista que depois da consulta vai fumar um cigarro para fora do hospital. E nós vemos este senhor, que ainda agora disse que eu devo deixar de fumar porque os meus pulmões estão estragados, ele próprio está a fumar um cigarrinho lá fora. Ou como um veterinário que adora comer carne. Estão a ver como é oposto? Ou como um juiz, não é? Que é pedófilo, por exemplo. Então o guru não pode ser essa pessoa, não pode ser uma contradição escondida lá dentro, que diz uma coisa e depois lá secretamente faz outra. Não pode ser isso. E com isto, que entendamos muito bem que, sendo ele ser humano, vai ter as suas falhas. Então esperar perfeição de um ser humano é uma esperança vã. É? Então essa ideia romântica de que o guru está lá no pedestral e que não faz erros, não faz nada, essa ideia tem que morrer aqui agora, enterrem essa ideia. O guru é um ser humano e ele tem esse conhecimento espiritual e o propósito do relacionamento entre o aluno e o professor é o aluno receber esse conhecimento e o professor transmitir esse conhecimento. E tudo o resto vai ser coadjuvante. A convivência, e naturalmente a ternura que vai sentindo, fruto desse convívio, ou a chispa também. Porque a pessoa disse alguma coisa que o aluno não gostou e ficou embirrou naquilo. Não é? Há alunos que têm problema com a autoridade. Pessoas com problemas com a autoridade, a partida têm um problema com o lado paterno ou com uma figura autoritária dentro da família, que os castrou, que lhes bateu, que lhe impôs limites, que exerceu a autoridade de forma rude, dura, austera. Essa pessoa vai ganhar uma certa aversão à autoridade. Porquê? Porque a figura da autoridade faz lembrar o sofrimento de infância, não é? Essas pessoas vão chispar com o guru. Agora, o professor, ele já sabe disso. Ele já fez, já andou, ele próprio foi aluno muitos anos. Não é? Eu ainda sou aluno. Eu nunca vou deixar de ser aluno. Nunca vou deixar de ter um espírito jovial, jovem, para aprender. Nunca. Isso vos garanto. Nunca. Qualquer pessoa que está connosco tem sempre algo para nos ensinar. Desde que ela não seja chanfrada, não é? Também temos que ler a pessoa, não é? E estabelecer limites. E 5 minutos chegam para ver, não é? Se a pessoa nos leva para uma viagem maluca ou não. Mas temos qualquer coisa para aprender com as outras pessoas. Então, não é que... E vem aqui outra imagem estereotipada do guru, que é ele já sabe tudo. Ele ganhou autoconhecimento, é uma pessoa iluminada, então se ele quiser ele fala chinês, e russo, e tibetano. Não. É uma ideia absurda. E como ele pratica yoga, ele nunca fica doente. Não ficará doente. Quantos não foram com o Covid? Estão a entender? E isso ajuda-nos ao nosso relacionamento, porque vocês vejam, vocês estão-se a relacionar com o ser humano e não com a ideia pré-concebida de guru que vocês querem encaixar naquela pessoa, estão a ver? O guru é assim, deixa eu ver se ele é assim. Não é assim, não é guru. E isto dá para o bem ou para o mal.
não é? Se nós temos uma interpretação do que é o guru, que é perniciosa, não é o guru, é um charlatão, etc, etc, então ele é um charlatão. Tem estas características, veste assim, né? É um charlatão, não confio nele. Ou então, ele é assim, é mesmo um guru, e pronto, endeusamos essa pessoa. Em ambas as situações há um problema aqui. Porque nunca o aluno deve deixar de ter um pensamento crítico. Nunca. Um pensamento crítico sobre aquele ser humano que ali está. Damos um voto de confiança e simultaneamente temos um pensamento crítico. Que é, eu não vou engolir tudo o que aquele fulano me diz. O que aquela fulana me diz, não vou. Vou pensar. Não vou rejeitar. Mas também não vou engolir. Vou pensar e vou ver, não é, as implicações do ensinamento na minha vida. Ou seja, aquilo que foi dito na aula, como é que isso se aplica na minha vida? E isso invoca, obviamente, a necessidade que o aluno tem de ser honesto, emocionalmente, intelectualmente consigo mesmo. Que é a capacidade de ter um olhar interior e um juízo de valor sobre a sua conduta, sobre as suas reações, sobre o que precisa de ser mudado, porque o professor vai falar nisso na aula, não é? Então essa imagem estereotipada do guru tem que cair. Tem que cair. O guru é um ser humano, tem as suas preferências, tem o seu historial familiar. Pode ser alto ou baixo. O meu mestre, o Swami Dayananda, era baixinho, era mais baixo do que eu. Era baixinho. Há mestres que são maiores. Uns são magrinhos, outros são gordinhos. Não é? Então isso ajuda no relacionamento que nós vamos ter com o professor. Que é, aquele professor que ali está é um ser humano e, obviamente, sendo um ser humano, vai atravessar momentos emocionais, de vida, vai atravessar fases, então é natural que eu veja no professor a humanidade, porque ele é humano. Estão a ver? Veja as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, isso é muito importante. Um dia, quando vocês estiverem a ensinar, não finjam que está tudo bem, que é uma coisa que eu digo sempre nos ambientes do yoga, que é as pessoas fingirem que está tudo bem com elas, quando não está. Especialmente quando se está deste lado aqui a ensinar, onde, não é, falamos da paz prometida, do bem-estar prometido, não é? Deste lado que se fala, não é? Então, não é? Se calhar a pessoa senta-se aqui, vai acontecer com todos vocês, vão sentar para dar uma aula e acabaram de sair de uma discussão ao telefone com a mãe, com o pai, com o irmão, seja lá com quem for, e vão ter que falar sobre paz. Estão a ver? Então, mais vale serem sinceros com o vosso conteúdo emocional, porque o que passa na realidade é a autenticidade, não é o que sai da boca para fora, o que passa é a autenticidade, e nós queremos dar aos alunos essa autenticidade, que é, se eu estou triste, então eu reconheço que existe tristeza aqui, vou ver a natureza da tristeza, a causa da tristeza, estão a ver? Em vez de esconder as coisas, fingir que está tudo bem, não é? Suprimir, reprimir os problemas para depois, mais tarde, não é? As coisas explodem de uma forma incontrolável. Não é? Então as pessoas têm a ideia de que um guru é essa pessoa perfeita, não é? Eu fiz muito cedo para os meus mestres, de perto, e sei que eles não são pessoas perfeitas. E ainda assim os respeitava pelo conhecimento que neles vive. É um conhecimento que ajuda as pessoas a descobrirem felicidade duradoura e verdadeira, independentemente das várias conquistas que a humanidade e que o mundo tem aí para nós conquistarmos. E é isso que o yoga e que prepara para o Vedanta tem para dar. É, independentemente do desenrolar das nossas vidas, existe uma integridade
existe um cuidar desta pessoa equilibrada que aqui está. Existe uma certa independência emocional. Estão a ver? E é isso que é fundamental nas nossas vidas. Para quê? Para termos relacionamentos significativos e equilibrados. Não há parte. Como é que são os relacionamentos hoje em dia? É uma fulana totalmente desequilibrada, achar que quando encontrar um companheiro, finalmente vai ficar livre desse mal que é o desequilíbrio, tá? E o fulano pensa a mesma coisa. Tadinho, eu estou sozinho, estou desequilibrado, deixa-me encontrar alguém para ver se eu fico bem. Correto? Ok, os dois apaixonam-se acreditando que juntos vão ficar bem. É assim que começa um casamento, juntos vão ficar bem, viver felizes para sempre. O que acontece depois? Passado, não é, a lua de mel, começam a viver os problemas do dia-a-dia e descobrem, nossa, eu estou pior do que quando entrei nesta relação. Não está pior, a relação está a trazer todas essas dificuldades à tona. Então, por isso é que as pessoas se separam. Dentro do primeiro ano, a taxa de separação, especialmente se as pessoas vão morar juntas, é imensa, porque as pessoas não se aguentam. Porque já vão desequilibradas para o relacionamento. Já os pais eram desequilibrados, os avós também eram. Quer dizer, o desequilíbrio é a herança familiar. Estão a ver? Então, a importância do Guru é essa. Ele remove essa miséria existencial, ensina a pessoa a viver harmoniosamente. Não é? O yoga serve para isso. Não é? Ok, então como é que a gente identifica um guru? Não é? Como é que nós identificamos quem é um guru? Não é? Então primeiro temos que nos sentar com essa pessoa e temos que aprender com ela. Quando se fala de guru, fala-se de guru de yoga e Vedanta. Temos que aprender com ela. Ela é autêntica. A vida dela é só isso. No dia a dia ela dá provas daquilo que ela diz. No dia a dia, aquilo que ela diz nas aulas, a vida dessa pessoa condiz. Sentimos melhores na nossa vida. Ele consegue passar independência. O verdadeiro guru é aquele que ensina a pessoa a ser livre, independente. Ou seja, no dia em que o aluno diz assim, professor, missão cumprida. Não quero ter os alunos sempre ali, tipo pintainhos, à espera do milho. Estão a ver? É alguém que é humilde, é alguém que admite os erros, é alguém que tem clareza no ensinamento. É alguém cujas palavras atingem o alvo. Ou seja, as palavras vêm imbuídas de uma capacidade de chegar lá e fazer o que tem a fazer no coração do aluno. De cada forma que cada aula é marcante. Cada aula produz uma mudança que o aluno depois vê na sua vida, significativa. Deve ser Shrotriya, ou seja, deve ser versado no ensinamento. Ele próprio tem que ter tido já um guru. Esse guru tem que ter tido um guru, ou seja, ele não é um autoproclamado guru. Porque eu sonhei. Eu sonhei com um mundo e nesse mundo Jesus Cristo veio e passou uma mensagem e só a mim, ele só me passou a mensagem a mim, de toda a gente da humanidade, eu sou o profeta. E ninguém sabe se é verdade ou mentira. Estão a ver? Não. Então há uma tradição de ensino fidedigna que o aluno pode averiguar. Este foi meu professor. E o aluno vai ver, quem é esse professor? E vai ver. Eu já estou ali com este. Estão a ver? Então o aluno sente que chegou a um lugar seguro. Estão a ver? Seguro. Não é imaginação do ego de um ser humano, não. E ele deve viver o conhecimento que ele diz, ele próprio deve tê-lo. Essa realização pessoal do que é o eu, esse conhecimento do eu verdadeiro, o guru tem que o ter. Senão não consegue transmiti-lo às outras pessoas. É uma embrulhada.
Quantos de vocês já tiveram com alguém a tentar passar o autoconhecimento, saíram de lá mais confusos do que quando entraram? Não? Nunca ninguém? Já, não é? Pronto. A pessoa não sabe o que é que está ali a fazer. A pessoa não sabe. Eu tenho a certeza que cada palavra que eu digo aqui, à exceção do tópico que foi o Vedanta, eu sei que ainda não expliquei como é que o Guru revela o eu, isso eu sei, já vos disse que ia ser numa aula futura. À exceção disto, eu esforcei-me por trazer clareza para a minha mensagem. Então, alguns podem pensar, a pessoa está a ser um bocado arrogante, estou assim, não, estou a ser claro, não é arrogante, estou a ser assertivo. Estou a mostrar que é necessário para um Guru ter esse domínio das palavras e do efeito das palavras na pessoa. Um professor tem que dominar as palavras, a comunicação. Porque as palavras, aquilo que eu vejo aqui, o meu desejo interno é que vocês vejam igual na vossa mente, que não haja perda comunicacional. Estão a ver? Que não haja perda comunicacional. Que não haja interpretações erradas daquilo que é dito. Então, essa é uma forma de nós avaliarmos o professor, que é, ele não quer enganar o aluno, com frases enigmáticas, deixando o aluno a pensar, ai que frase carismática, ninguém entendeu. Estão a ver? Nem ele entendeu, ele já disse aquela frase para encantar as pessoas. Estão a ver? Ou seja, quando a minha mensagem é dita que só eu é que entendo, só eu é que vivenciei isso, só eu é que tive essa experiência e mais ninguém teve, isso não é um guru, isso é alguém a falar da sua experiência mística. Um guru é um explicador, tem que ser um explicador, tem que explicar as coisas, o porquê das coisas serem assim, o porquê que as coisas não são assim. Porque o ensino serve para trazer clareza. Porquê? Porque todos nós temos uma mente cheia de questões. E apesar de eu saber que o aluno diz assim na aula, mas depois vai para casa a pensar, não concordo com aquilo. Se o aluno não concorda, é porque a coisa não foi bem explicada. Estão a ver? Porque o professor não está aqui para dar a opinião dele. Qual é a sua opinião? Professor, está bem feito ou mal feito este presépio? Ok, está bem feito. E o aluno, não concordo, está mal feito. Não, estamos a falar de coisas da nossa vida. Então o professor não dá a opinião dele. Pode dar, mas o professor está a ensinar, são coisas diferentes. 2 mais 2 não é a opinião, que 2 mais 2 são 4, não é uma opinião. É factual, estão a ver? E há coisas da nossa vida que são factuais, precisam de ser explicadas. Os valores precisam de ser entendidos, como o respeito. Então, não é a minha opinião sobre o valor, o que é o respeito, o que é a amizade, o que é o amor, o que é a compaixão. Não, é um facto que a compaixão é um valor humano, que deve ser nutrido. Isto é um facto, que deve ser ensinado. Não deve ser mandado. Esse valor não é um mandamento. Não, seja compassivo. A pessoa bem tenta, mas não consegue. Não te irrites, não se irritem. A pessoa bem tenta, mas dá por si irritada. Não fiques triste, a pessoa está triste. Não é? Que é o que os pais dizem aos filhos. Não chores, não fiques triste. Não, fica triste. Fica, chora. Chora, isso, deita tudo cá para fora. Chora, sente a tristeza, chora. Até que a tristeza sai. Eu tinha um amigo, estava a passar uma fase muito difícil quando éramos músicos. E ele estava numa fase muito difícil, dormia poucas horas, trabalhava muito, estava muito irritado. Eu dizia-lhe assim, tem calma. Ele, tu não me digas para ter calma. Eu dizia assim, tem calma. Ele, barrado, tu não me digas para ter calma. Ele sabia que ele precisava de calma. Ele era o primeiro a saber que ele precisava de se acalmar, não é? Ele não precisava dormir da minha boca, ele era o primeiro. E eu, coitadinho, eu dizia, tem calma, estás muito irritado. Eu sei que estou muito irritado. Então não adianta a gente querer dizer às pessoas, não é um mandamento, ser compassivo não é um mandamento, então temos que explicar às pessoas, olha, o que é compaixão? É uma expressão dinâmica do amor.
Quando a compaixão sai, em palavras, em ações, esse amor está-se a expressar dinamicamente através do meu corpo, mente, personalidade. Se o amor não se expressa, então alguma coisa bloqueia esse amor. Vamos ver o que é esse bloqueio. Qual é o valor da compaixão? O que é que ganhamos por ser compassivos? O que é que perdemos por ser compassivos? E então 20 minutos da aula são dados a explicar o valor da compaixão. Como trazer mais compaixão para a vida. Professor, eu não consigo ser compassiva. Então, olha, tens algum vizinho de quem não gostes? Oh, professor, tenho 3, um em cima e um em baixo. Qual é o pior? É o de cima, faz muito barulho. Olha, então, vai lá oferecer-lhe uma rosa todos os dias, ou oferece-lhe uma planta. Já oferecer-lhe uma planta? Eu, sim, ao princípio vais sentir que é hipocrisia. Vais sentir. Mas ser compassivo é como nadar. Ninguém aprende do nada. A pessoa aprende a nadar fingindo que sabe nadar, é ou não é? Fingindo. A pessoa tenta, até que alguém ensina algumas coisas e quando a pessoa dá por ela, já está a nadar razoavelmente mal, mas está a nadar. Ser compassivo é um hábito comportamental. É um hábito de pensamento. Temos que criar esse hábito. Se calhar estamos habituados a reagir, porque existe um ninja cá dentro. Existe um ninja que reage a tudo. Um guerreiro. Então, esse guerreiro está habituado a ser ele, a comportar-se. Porquê? De alguma forma aprendeu. Aprendeu que a raiva, a força, era um comportamento que trazia segurança. Agora, esse comportamento é fundamental, às vezes precisamos dele, mas podemos criar o hábito de sermos pessoas compassivas. Quando esse hábito atravessa um período de deliberação longo, transforma-se natural. Como lavar os dentes. Toda a gente acorda e vai lavar os dentes. Quando éramos pequeninos, éramos obrigados a lavar os dentes. Os nossos pais tiveram que nos obrigar a lavar os dentes. Até a pasta dos dentes era mais saborosa, não era? Era docinho, não é? A pasta dos dentes para os meninos é diferente. E agora, quer dizer, acho eu, pelo menos, eu espero que vocês acordem e a primeira coisa que façam seja lavar os dentes. Mas se não for, também não há problema. Mas pronto, é um hábito saudável, não é? 10 horas ou 8 horas de boca fechada e saliva, não é? As pessoas bavam-se de noite, convém lavar a boca, não é? Então vejam, primeiro tem que haver uma deliberação e após a continuação dessa deliberação há espontaneidade. A compaixão é igual. Então vejam, ser compassivo não é algo que se impõe às pessoas, tem que ser ensinado o que é, como se faz, como é que eu vou ser, metas, etc, etc. Esse é o papel do guru. Estão a ver? Esse é o papel do professor. Como ensinar, explicando as coisas claramente. Caso contrário, são frases, foi aqui que eu descolei, abri essa gaveta, são frases enigmáticas, que ninguém entende, mas que lançam ali uma nuvem de carisma à volta da pessoa, porque essa pessoa quer-se, não é? Quer-se afirmar como enigmática e como detentora de um saber que não está ao alcance do comum dos mortais. Está a ver? Daí eu desmistificar essa ideia e desromantizar essa ideia do que é a figura do guru. Tem que ser assim. Tá? Eu pertenço a uma tradição de ensino. Tenho vários mestres com os quais ainda mantenho contacto. Eles tiveram mestres e tiveram. Então, obviamente eu tenho o meu cunho pessoal a ensinar, claro que sim, que tenho. É a minha vida, é a minha personalidade, mas estou com toda a tradição aqui. E com as bênçãos dos meus mestres para ensinar também. Portanto, não foi uma decisão, vou ensinar e que se lixe toda a gente, não. Eu fui preparado para ensinar. Né? E então essa é a função do professor. Ele tem que ter uma certa preparação para ensinar. E uma queda também, não é? Tem que ter esse gosto, o gosto por ensinar. Então tudo isso são traços pelos quais nós podemos, foi aqui que eu puxei essa gaveta, ver se o guru é genuíno e autêntico. Foi aqui que eu descolei essa gaveta, para fechar agora o tópico. E obviamente isso também nos alerta para essas pessoas, já estou a alertar para essas pessoas, não é? Que até podem ser extremamente mediáticas. Mas de alguma forma a pessoa
até pode ir elevada da palestra, mas não vai esclarecida. Estão a ver? Vai elevada. Estava lá muita gente, o espírito de grupo, como ir a um concerto de música, a pessoa eleva-se, não é? Toda a gente a cantar, não é? Uau! We will rock you! Tum, tum, tá. Aquilo eleva a pessoa sai lá mais esclarecida para a vida. Não, continua, era idiota quando entrou e continua idiota quando saiu, não é? Mas mais feliz, mais elevada. Mais feliz, mais elevada, não é? Algumas palestras espirituais são assim, a pessoa sai mais elevada, mas não sai esclarecida. Então o guru tem que trazer clareza, tem que ensinar a pessoa a pensar independentemente e a pensar corretamente. Está a ver? Para que a pessoa se torne livre. Liberta. Não é? Então é muito importante isso. Então, uma vez perguntaram ao Swami Dayananda, Swamiji, que era o meu mestre, como encontrar um mestre espiritual? Ele começou-se a rir. Eu, no meio da Índia, a pessoa viaja milhares e milhares de quilómetros para vir para este ashram. Ashram é um local onde se ensina e onde os monges renunciantes podem permanecer e ensinar. Não é? E está aqui em frente a um guru, a um mestre autêntico, e a perguntar como é que se encontra um mestre autêntico, não é? É quase como um peixe perguntar, olha, onde é que está a água? Onde é que está a água, não é? Onde estará a água? Perguntamos nós, não é? Então, cabe ao aluno sentir no seu coração, não é? A energia do professor, que às vezes pode ser muito assertiva. Noutras alturas pode ser muito carinhosa. A Sónia já fez dezenas e dezenas e dezenas de horas, centenas de horas de Vedanta comigo, mais 300 horas. E às vezes eu estou muito assertivo. Às vezes eu estou cheio, estou cansado, as palavras não vêm. E antes penso assim, vou ter que dar uma aula. Pronto, vamos lá dar a aula. Se calhar a minha vontade é ficar no sofá, descansar um pouco, não é? Dormitar, ver uma série da Netflix, porque não? Ver um stand-up comedy para me divertir um bocado, fazer festas aos meus gatos, sei lá. Dar a mão à minha companheira, dar um passeio. Mas pronto, a aula é a aula, vamos dar a aula. Outras vezes estou super entusiasmado com a aula. Que aula vai ser boa, então a aula sai cheia de gás. Não é? Então, não é? Essa ideia de que a energia do professor tem que ser sempre aquela energia, não é? Não, é a energia que for no momento. A energia às vezes é como um machado, outras vezes é como uma fragrância, outras vezes é como algodão doce, depende, não é? Depende do estado de espírito do professor e também depende às vezes do que é que ele quer passar aos alunos. Às vezes ele tem que dar um abanão aos alunos, às vezes sai um abanão assim valente, não é? Então é isso. Agora, quais são os papéis e a responsabilidade de um professor, não é? O papel do professor é ensinar. Tá? E o papel do guru só existe quando o aluno invoca esse papel. No momento em que eu sair daqui e entrar no carro, não sou mais professor. Não sou. Sou aquele que vai conduzir. Eu vou visitar a minha mãe, não sou professor, não sou guru. Chamem o que quiser, professor guru para mim é igual. Não é? A palavra guru tem um peso, não é? O professor já é melhor, não é? É o professor, não é? Pronto. Dependendo da pessoa. Não é? Eu sou filho. Quando estou com a minha mãe, eu sou filho. Simplesmente vou encontrar o meu irmão, sou irmão. Ai de mim, se eu quando estou com a minha companheira dou uma de guru. Não é isso que é preciso, estou a entender? Não é isso que é preciso. Quando estou com a minha companheira, o que é esperado que seja? Companheiro, não é? Companheiro, não é guru. Então vejam, não é? O guru não se vê ele como guru. Vê-se ele como um ser humano, que já descobriu a sua verdadeira natureza e que quando a situação surge, então essa situação invoca nele o papel de professor. Foi o que aconteceu aqui. Daí as preces do início da aula, daí a prece de eu saudar a tradição de ensino toda. Não é? Eu próprio saúdo a tradição de ensino quando eu começo a dar a aula. Sadashiva Samaram Shankaracharya Madhyamam. Depois podemos ver o significado dessas preces. Não é? Então o papel do professor é ensinar, preparar-se para a aula.
comprometer-se de alma e coração com as pessoas que têm ali à frente para passar uma mensagem que as ajude na vida, a serem pessoas melhores, a viverem melhor com este corpo, mente, personalidade. É o que eu dizia hoje à minha mãe. A gente vai ter que viver com este corpo, mente, personalidade a vida toda. Então é bom que a gente tenha boas escolhas. Porque o principal prejudicado ou beneficiado das nossas escolhas somos nós. E este corpo, mente, personalidade, é ou não é? E elas vão afetar a nossa vida no futuro. Alimentação, hábitos de descanso, companhias, é ou não é? Tudo isso. A saúde, a psique. Então essa preocupação com cada pessoa que lá está é assim. E há pessoas que estão na aula e que nunca me vão ver como professor. Nunca. Porque não sentem em mim esse chamado de professor. Outras sentem logo ao início. Outras vão descobrindo. São mais desconfiadas, não é? Então têm muitos pontos de interrogação. Enquanto eu estou a falar, estão a avaliar o que eu digo, os gestos, estão ali estão a sentir a minha energia, a ver se é autêntico, ainda não se entregaram completamente, não é? Não é? E tudo faz parte do processo, não é? Faz parte do processo. Para mim é irrelevante isso, realmente é irrelevante. Eu chego aqui, faço o que eu tenho que fazer, olho cada um nos olhos, procuro conectar-me com cada um o melhor que eu puder e ensinar o melhor que eu puder e o resto é com Deus. O resto sai no meu alcance, não é? Desejando o melhor, eu começo a aula, pedindo as bênçãos, não é? Para todos nós. Não é? E então, esse é o papel do guru, ensinar o melhor que puder, comprometer-se com o bem-estar dos alunos, não é? E de preferência não tendo uma agenda pessoal, ou seja, não tirar um proveito pessoal. A agenda é não pensar nos alunos como clientes, não é? Porque se a pessoa pensa nos alunos como clientes, então vai querer retê-los. Estão a ver? Quando se ensina, pelo menos isso não pode acontecer. Se a pessoa tem uma instituição montada, como esta escola, então isto tem que ser rentável. Não vamos ser, como se diz, inocentes, naivos. Se vamos abrir uma escola, a escola tem que ser rentável. Porque o professor ou a equipa está a dedicar-se de alma e coração para isto e não fazem mais nada a não ser isto e têm que pagar as contas no final do dia e também têm que amelhalhar algum, porque a vida é longa, certo? Agora, no momento de dar as aulas, isso não deve interferir, do género, não vou dizer coisas que o aluno possa ficar chateado e que depois não me apareça nas aulas. Estão a ver? Pode acontecer isso. Porquê que a pessoa tem que ser sincera? Porque se a pessoa for sincera, mesmo se perder um aluno e a pessoa vai-se embora, essa frase que a pessoa disse dias mais tarde, anos mais tarde, vai ajudar aquela pessoa a ser um ser humano melhor. Se existe uma posição na qual é apropriado mostrar os erros, é a posição do professor, é ou não é? É ou não é? Então, com isso em mente, o professor tem que corrigir o aluno quando é necessário. E vocês vão ver que há alunos, e vocês próprios vão vivenciar isso, estão numa prática, estão mais eufóricas, e estão em verquechaça, na postura da árvore, e toda a gente se desequilibrou, menos vocês, não é? E de repente a professora olha para vocês e vê aquele ego radiante de energia, porque toda a gente se desequilibrou, menos aquele ego, não é? E nessa altura o que é que o professor deve dizer? Deve dizer alguma coisa. Não é? Yoga não é uma competição. Seja o que for, não é? O yoga não é para alimentar o ego. Não é? Estão a ver? Então deve corrigir. Agora imaginem que o aluno, ele próprio, já é extremamente complexado. Tem um senso de inferioridade brutal. Então a pessoa chega lá e diz assim, muito bem, boa. Porquê? Porque aquela pessoa precisa de crescer em autovalorização. Outra que se valoriza demais, essa precisa de, certo, não é? Precisa de levar assim uns põe para baixo, não é? Uns baldes de água fria. Então veja, a pessoa tem que estar muito atento para corrigir, não é?
Porque a sala de aula é o laboratório onde nós ensaiamos este convívio saudável com o nosso complexo corpo-mente-personalidade, para depois lá fora podermos ser íntegros e interagir com as pessoas a partir de um ponto central de equilíbrio e de autenticidade e de força. Estão a ver? E vulnerabilidade também, tudo. Não é? E a pessoa é o que ela é. É preciso ser forte, somos fortes. É preciso ser vulnerável, somos vulneráveis. Então a pessoa tem essa capacidade de ler as energias, ler as pessoas, estabelecer limites, não é? Tudo isso, não é? Então corrigir é um dos papéis do professor, não é? E obviamente os papéis do aluno quais são? Aprender bem, não é? Ser respeitável, humilde. A humildade invoca a compaixão para o ensino. A arrogância invoca o oposto. Alunos que já sabem, não precisam de aprender, não é? A pessoa já sei, ok, então pronto, vai dar uma volta. Se já sabe, não precisa estar aqui, para que perder o tempo, não é? Estão a entender? Então, e isto é bom para vocês, não é? Meditem, descubram os meandros da vossa mente, descubram como é a vossa personalidade, descubram as vossas fraquezas, descubram as vossas virtudes, porque quando as descobrirem, então vão ver elas espelhadas em todas as pessoas e vão descobrir como comportar-se. Porquê? Porque nós somos todos feitos da mesma farinha. Estão a ver? Somos todos feitos da mesma farinha, então esse olhar para dentro tem que existir, e o professor já olhou muito para dentro e já sofreu muito com as coisas que viu. Sofreu muito com as coisas que viu nele. Professor, já resolvi todos os meus traumas. Ok. Tudo bem, não é? Então, o professor tem que estar, no fundo, comprometido com o desenvolvimento emocional do aluno e o desenvolvimento espiritual do aluno. São as duas coisas. Caso contrário, é show-off. E para isso tem que se envolver emocionalmente com os alunos. Tem que haver um contacto genuíno. Senão não há. Não há. Antigamente havia esse contacto com os médicos. Hoje já há mais com os terapeutas. Não é? Os médicos hoje em dia nem olham para nós. Está tudo no computador, olham para o computador. Pronto, vamos manter a mesma medicação, volto daqui a 3 meses, está bem? Pronto, muito obrigado, adeus, obrigado. Pronto, está feita a consulta. Não há um contacto humano. Não é? Se não há contacto humano no yoga, o aluno não vai continuar, não é? Então é muito importante isso, não é? Já falamos sobre os papéis do aluno, depois a Sónia vai falar, não é? E agora outra coisa que é a ética e o protocolo na relação. Outro tópico fundamental, não é? Como é que é este protocolo relacional entre o professor e o aluno, não é? Como é que nós nos devemos relacionar, não é? Então, tradicionalmente o que se diz é que o aluno deve ser respeitoso e humilde. E o comportamento que indica ou que revela essa humildade e esse respeito por parte do aluno é chamado Namaskara. Tá? Namaskara é uma saudação reverencial que as pessoas aqui no Ocidente veem como subserviência, uma vénia, não é? A vénia aqui no Ocidente subserviência não, é considerada submissão. A pessoa faz uma vénia, está submissa. Não, a vénia dentro do contexto espiritual é uma vontade de estar com aquela pessoa para aprender e revelar a humildade e ao mesmo tempo a confiança. Quando uma pessoa faz uma vénia, não é? Seja ela feita só com a cabeça, seja ela feita pondo os joelhos no chão e pondo as mãos no chão, ou seja ela feita com o corpo todo no chão, a pessoa põe-se à mercê da outra pessoa, no sentido em que se outra pessoa quiser fazer mal, pode fazer mal, porque a pessoa vai deixar de estabelecer contacto visual e vai ficar vulnerável fisicamente, estão a ver? Então a vénia é um sinal de respeito e um sinal de confiança.
E dentro da tradição védica é muito comum os alunos fazerem a saudação reverencial na forma de Namaskara, que é Talvenya. Tá? Então o aluno revela a sua humildade e revela a sua confiança ao professor se fizer isso. Então na Índia, não é? Eu vivi na Índia durante 3 anos e tal, e já viajei bastantes vezes, inclusive vamos para lá agora no dia 2 de novembro, 2 a 16, a viagem está cheia, se calhar para a próxima alistem-se, tá? Esta já encheu. E então vão ver que essa prática é muito comum. Aqui no Ocidente isso não existe. Na Índia, os filhos fazem o Namaskara ao pai, fazem o Namaskara aos avós, às pessoas mais velhas. Está a ver? É uma cultura de respeito e uma cultura de reverência. Fazem o Namaskara ao altar. Cá isso não existe. Então é muito difícil nós trazermos isso para as pessoas daqui. Porque mas existiu, professor. Hã? Antigamente existia. Eu lembro-me, em minha casa, nós tínhamos que cumprimentar. Pedir as bênçãos ao pai e à mãe antes de sair. Era ou não era? Hoje em dia perdeu-se. Perdeu-se. Não existe, mas existe. Não existe. Antigamente o professor entrava na sala de aula e os alunos tinham que se pôr de pé e ficavam em silêncio. Né? Portanto, esse sinal de respeito reverencial, esse sinal de humildade, invoca no professor a melhor vontade para ele ensinar. Quando o professor vê que o aluno é cheio de si, convencido, que acha que sabe mais que o professor, deixa-me lá o que é que ele vai dizer, fazer perguntas para ver se o professor sabe, não é? Ele não tem dúvida, faz uma pergunta para ver se o professor sabe e para ver se aquilo que o professor vai dizer está de acordo com aquilo que ele já sabe, e se não tiver, então vai contrapor o conhecimento dele à frente de toda a gente para diminuir o professor. Estão a ver o ego? O professor já sabe essas coisas todas. O professor já assistiu muito isto, não é? E então, e já vivenciou isso muito, não é? Então corta logo essa energia, é logo, não é? E se um aluno está assim, não lhe dá bola e até o convida a ir embora. Olha, podes ir embora, mas convida mesmo, vai lá a tua vida. Vai lá fazer o que tu mais gostas, mas sai daqui. Ai, a pessoa foi tão cruel. Não, daqui a uns anos ele vai ver quem tinha razão. Não é uma semente que demora, mas ficou plantada essa semente, não é? Porque vejam, educar passa por disciplinar, passa por corrigir. E quem impõe a disciplina e a correção sofre com isso. Dá uma dor corrigir um aluno, apontar um defeito, dá uma dor. Mas a pessoa tem que ter capacidade para lidar com essa dor, não é? Tem que ter. Porque então ele não tem força interior para corrigir os outros. E, no fundo, é complacente com os erros. Está a ver? Que é o problema de muitas mães. Não corrigem, porque sabem que se corrigirem, não conseguem lidar com essa dor, sentem muita culpa, certo? Então, é um problema de muitas mães. O pai já não é assim. O pai tem que se controlar para não disciplinar demais. Não é? E é a mãe que exerce esse limite no pai, ficando chateado. Olha, exageraste, eu não quero um homem assim aqui em casa. E ele, pronto, lá entende que não tem que ser como o pai, ou como o tio, ou como o avô, etc. E vai mudando, não é? E então, existe um protocolo. Fazer perguntas, ajudar no que for necessário, ajudar ou servir a instituição, servir o professor é, como aluno, ajudar no que for preciso. A gente vir com o espírito de ajudar. A pessoa precisa arrumar a sala, está tudo pronto, a pessoa o que é que precisa, e a pessoa ajuda. Ou seja, é proativa para que o funcionamento da escola e as aulas fluam da melhor maneira. Estão a ver? É participativa, ou seja, não é contribuidora. Então, essa atitude de contribuir para o bom funcionamento da escola, das aulas, para ajudar o professor nas tarefas, é muito importante. E agora vem-me à cabeça este exemplo, que é, geralmente, não é, todos os trabalhadores ou empregados são maledicentes no que diz respeito ao chefe, não é? Ao chefe. E era bom que pelo menos um dia do ano, cada um desses trabalhadores pudesse estar na posição do chefe e tomar as decisões difíceis que um chefe tem que tomar. Não é? Então às vezes os alunos querem tudo pronto, querem chegar aqui, ter a aula, a melhor aula do mundo, querem ter um professor todo shanti, que passa a melhor aula do mundo, e não compreendem que ali é um ser humano que
tem que gerir uma escola, tem que gerir o seu relacionamento emocional, tem que gerir os filhos, se tiver filhos, o cão, o gato, tem as contas para pagar, tem os problemas dos pais, tem uma série de coisas que não são do âmbito da escola, mas que estão lá. Então, na medida do possível, até para o aluno se aproximar mais do professor. Não é? Ganhar a empatia do professor. O SEVA ajuda a isso, não é? O trabalho de grupo ajuda, não é? O aluno que fica mais tarde a arrumar, depois tem uma pequena conversa com o professor. Se calhar o professor, olha, leva este livro e lê. De outra forma não dizia. Olha, vê este documentário. Olha, não sei o que mais. Ah, não, eu compro esta roupa de prática ali. Não é? Pequenas coisas vão sair, não é? Que são ensinamento, mas que não são no contexto da aula. Aquele aluno que chega 2 minutos antes, entra aqui, 2 minutos depois vai-se embora, perde muito. Perde muito. Não é? Imaginem que vocês vão ver, sei lá, um músico que vocês gostem muito, sei lá, Pedro Brunhosa, outro músico que vocês gostem muito, não é? O Kim Barreiros. Não, imaginem, um músico que vocês gostem muito, Elton John, sei lá, alguém, não é? E no final do concerto vocês tinham a oportunidade de falar um bocadinho com ele. Agora imaginem 2 cenários. Um cenário, vocês iam falar com essa pessoa 10 minutos, pedir um autógrafo, sei lá, pedir para assinar um disco, tirar uma foto, uma selfie, seja o que for, não é? Sei lá, tocar na mão, ver que a pessoa é carne e osso, dar-me um beijo, sei lá o que for, não é? Um abraço, não é? E no outro cenário, tendo essa oportunidade, por vergonha vão-se embora, ou por outra coisa qualquer. O que é que vocês gostariam de ter experimentado? Qual é o cenário mais acolhedor, mais convidativo? É claro, não é? Então nós temos que ver na nossa vida, não é, que as nossas escolhas imediatas contribuem para aquilo que serão as nossas memórias sobre o que foi a nossa vida. E então nós podemos escolher viver a nossa vida a pensar assim, eu fiz isto, e fiz aquilo, do que, eu gostaria de ter feito aquilo. Se eu tivesse feito aquilo. Então, que possamos chegar a velhos com poucas memórias de se eu tivesse feito aquilo. Não, eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo, e fiz aquilo, e fiz aquilo, não é? Então mudamos o verbo do condicional para o passado, para o pretérito perfeito, que é eu fiz. E aqui é igual, eu fiz SEVA na escola, graças ao SEVA, o que aconteceu? Conheci melhor o professor, conheci melhor a professora. Posso ver como é que o professor interage nas várias situações de vida. Tudo isso é uma mudança positiva para o aluno. Porquê? Vejam. Vocês sabem aquele teste dos pêndulos? Vários pêndulos, todos juntos, lançados em momentos diferentes. E cada um pendula à sua forma, livre. Mas há uma altura em que eles todos se sincronizam. Vocês já viram essa experiência? Então podem ver. E como metrónomos também. E como metrónomos isso também acontece. Chama-se vibrar por simpatia. A música tem isso. Então nós vibramos por simpatia. Aquilo que nós gostamos, nós tendemos a mimetizar. Não é? Então o convívio com o professor tende a aumentar o afeto. E esse afeto vai trazer as qualidades boas do professor que nós queremos para a nossa vida. Estão a ver? Então a gente traz o que é bom para a nossa vida e o convívio serve para isso. O convívio com o professor. E o SEVA é uma forma de estabelecer um contacto mais próximo com a instituição. Sabe Deus se não trabalharemos nessa instituição no futuro? Quem é que o professor vai pôr para dar aulas se precisar de um substituto? O aluno que entra e sai, que o professor quase não sabe nada dele, ou aquele aluno que fica para ajudar, que já sabe tudo, que até já fechou a escola uma vez, que até já veio abrir a escola uma vez. Quem é que é? Digam. Então vejam as vantagens do SEVA. São muitas, muitas. Então ajudar é uma das características do aluno, chama-se isso SEVA.
E o professor dá sempre mais a quem mais ajuda, de uma forma ou de outra. É igual a ajudar? Seda é a ajuda, o serviço que se dá, não é? A ajuda, o serviço que a gente dá, que é muito comum na escola. Antigamente os professores só ensinavam mediante testes. Vamos contar uma história. O mestre do meu mestre, chamado Swami Chinmayananda, um deles, que é um mestre muito importante, que foi discípulo do Swami Shivananda, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele escreveu muitos livros de yoga, Swami Shivananda, a Sânia deve ter uns quantos aí. E esse Swami Chinmayananda quis aprender Vedanta a sério. E o Swami Shivananda, que foi quem o iniciou na vida monástica, disse assim: olha, meu querido, chegou a altura de ir para os Himalaias e aprender com um mestre que lá está, chamado Swami Tapovan. Ok. E ele seguiu as instruções do professor. 15 dias Himalaias acima. 15 dias. Chegou lá em cima e havia 4 ou 5 discípulos. Antigamente o Vedanta não era ensinado para as massas, 4 ou 5 discípulos. E o Swami Tapovan estava lá. E ele pergunta: quem és tu? E o Swami Chinmayananda diz assim: eu sou discípulo do Swami Shivananda, venho aqui para aprender consigo. E diz assim o Swami Tapovan: e traz alguma carta de recomendação? Ele não. Ele então vai buscar a carta de recomendação. 15 dias outra vez a descer os Himalaias. Não é uma hora. Não é um voo para a Índia de 8 horas. Não, são 15 dias no meio da selva, com tigres, elefantes, cobras e tudo mais que lá há. Mosquitos. Não é como aqui. Não é como o nosso Jerez. Que nem um lince, nem um lobo. Não, lá é agreste. Certo? Lá é agreste. Conclusão. Lá vem ele para baixo. 15 dias, chegou, foi ter com o Swami Shivananda. O Swami Tapovan pediu uma carta de recomendação sua. E o Swami Shivananda começou-se a rir, percebeu logo que aquilo era um teste. Percebeu logo, é um teste para ver se o aluno quer mesmo aprender. E passou-lhe a carta. Himalaias acima, mais 15 dias a subir os Himalaias. Está aqui a carta de recomendação. Nem leu a carta, rasgou a carta e disse assim: a partir de agora és meu aluno, não tiras apontamentos, tudo o que eu te perguntar tu tens que saber, senão vais embora. Isto foi verídico. E ele ficou lá a aprender com ele. A professora Glória Arieira, uma professora brasileira, discípula minha professora, discípula de Swami Dayananda, viajou com o marido num cargueiro do Brasil para a Índia, numa viagem que demorou 4 meses. Só com um papelzinho, não havia telefone, não havia telemóvel, não havia internet. Num cargueiro. Dentro do cargueiro existia uma cela. Caso alguns tripulantes se portassem mal, ficavam ali. Ou seja, era normal alguém perder um parafuso a meio da viagem. Com um papelzinho, ela desembarcou na Índia à procura do autoconhecimento. Então, muitas histórias são essas, do aluno ter que passar provações para ter o ensino. Né? Então, o aluno tem que merecer o ensino. E uma das formas de merecer o ensino e de mostrar que queremos é ajudar. Estão a ver? É contribuir com o nosso tempo. Estão a ver? Então, é muito simples, não é? É muito simples. E se nós olharmos, quer dizer, do ponto de vista empresarial, não é? Não é? Todos querem alguém que ajude a empresa, não é? Que se for preciso resolver um problema, que esteja lá e que dê uma mão, não é? A família é igual, todos querem amigos igual, não é? Essa mão de ajuda, quer dizer, é um dado adquirido, não é? É um dado adquirido. Então isso é muito, muito importante, não é? Então, tendo em mente o propósito da relação, que é, qual é o propósito da relação? O aluno ganhar este conhecimento, o conhecimento verdadeiro, então a relação tem pernas para andar. Tá? Próxima aula vamos falar sobre as falhas na ética, nos abusos e de outros tópicos também importantes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.